Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, Guta Maranhão. Vamos conversar hoje com Dean Farnese sobre cocriação e alinhamento energético. Gente, vocês não sabem como é importante esse podcast de hoje. Vocês precisam estar ouvindo aqui. Vou até já botar um negócio para vocês se inscreverem, caminharem, fazerem perguntas, curtirem, porque isso aqui é muito importante. Todo mundo fala cocriação, criação, bebê. Maravilha, física quântica, a gente entende. Mas o alinhamento energético necessário para você cocriar, a gente esquece. Você fazer colapsar sua onda é assim, ó. Então, o alinhamento energético com a cocriação é um assunto que eu achei fantástico de trazer aqui para vocês. Eu vou dar meus pitacos, sabe que eu adoro esse assunto, mas é muito importante, porque para a gente conseguir cocriar o que a gente quer, a gente tem que estar alinhado, tem que estar firme no propósito, na linha. E o Dean vai ensinar tudo para vocês, falar tudo sobre isso. Ele sabe muito. Aproveitem aí o momento, mandem perguntas que a gente vai responder depois. Ele vai entrar para responder, eu vou responder também. E encaminhe para quem você quiser. Quem tiver com dificuldade de cocriação, quem disser que tem dificuldade, não consegue aprender, não consegue cocriar, vida difícil, parará, você, opa, tem um podcast aqui legal, tem um assunto bacana, tem um bate-papo legal com pessoas que vão saber passar a informação corretamente para ajudar a gente saber cocriar de maneira correta. E vou lembrar também do meu curso, a Conexão Planetária, que será agora 4 de outubro em São Paulo, num espaço fantástico lá em Moema. Eu vou estar com uma galera, o Marlos Paiva vai estar lá, o Henri Lodax vai estar lá, vai ter um pessoal maravilhoso junto comigo, a Natália Magoga, e o que a gente vai fazer? Eu vou fazer, eles estão assim, meus parceiros lá comigo. Vamos estar fazendo um trabalho energético incrível e também de informação sobre ferramentas. É uma imersão, é um curso sobre todas as ferramentas que você pode ter para ter a conexão planetária. Gente, a conexão planetária está aí. A transição planetária está rolando. Já falei para vocês 1000 vezes. Tem vários podcasts meus falando sobre isso, entrevistas. Tem meu livro, Manual da Conexão Planetária, que está na Hotmart, o digital e o físico, para as pessoas entenderem a necessidade da gente se conectar. A necessidade da gente se conectar, da gente melhorar nossa frequência. Eu ensino todas as técnicas possíveis e imagináveis, fácil acesso, simples e rápidas, para você melhorar a sua frequência, sua energia, entender um pouquinho de física quântica para poder captar o que é de fato energia, o que de fato é frequência, como ela atua realmente na sua vida, te passar tudo que é ferramenta. Ah, não consigo, consegue. Venha para a Conexão Planetária que você consegue. A gente vai ensinar todas as técnicas. Então, rapidamente, você vai conseguir fazer várias coisas, vai mudar a sua energia, vai mudar a sua vida, vai ser uma virada de chave para você conseguir realmente evoluir, compreender mais o outro, compreender mais a si mesmo, porque quando a gente tem a conexão planetária, você conecta com você mesmo, você conecta com sua essência, com o ser humano que você é internamente, sem tanta coisa que a gente recebe da vida, e você consegue ter mais plenitude na sua vida, você consegue prosperar melhor, você consegue descobrir seu propósito, consegue ter mais calma, mais saúde mental. Vou ensinar várias técnicas também de terapia de neurociência para você conseguir ter alguns insights, vai ter conexão com cristais, para você ancorar a energia de força, vai ter energia vital também lançada lá, vai ser uma coisa, eu estou animadíssima, vocês já estão vendo, né, aqui é a euforia, mas 4 de outubro vai ser esse curso fantástico, imersivo, o dia inteiro, com pessoas incríveis ao meu lado, e vocês vão amar, tenho certeza. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês acessarem e já se inscreverem, porque vai ser um prazer enorme ter todos vocês comigo. E agora eu vou chamar, com muito prazer, o Dean para falar de muita coisa aqui. Dean, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui comigo e com o pessoal todo da... Muito bem. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que a pessoa estiver escutando ou assistindo. E, cara, você falou desse evento aí, achei sensacional. Nossa, estou super feliz, porque é algo que a gente começa a perceber, digo, gente, são coisas que era para ser ensinada na infância, é algo que desde criança, a gente saber pegar na terra, a gente saber fazer uma meditação, a gente saber conectar com o sol, a gente saber o valor da água, que isso aqui é o maior condutor de energia que a gente tem, que está no nosso corpo, se a gente não se alinhar, a gente destrambelha tudo, e a gente tem que estar, e aqui, orar e vigiar.
O orar e vigiar que eu acho é esse. A energia está. Exatamente. Quanto mais você se conecta de fato com o planeta e com os elementos, a natureza, os animais, você se volta para a essência, fica até mais fácil de alinhar a energia, que é o que a gente está falando aqui, para co-criar a realidade. Exatamente, é uma combinação boa, né? É o caminho mais rápido, vamos dizer assim. Muito E legal. fácil e gratuito, são ferramentas gratuitas. O que eu ensino, pessoa, eu não estou ensinando nenhuma fórmula mágica, eu estou só mostrando obviedades. Até uma amiga minha, que eu achei muito legal, eu fiz uma entrevista no podcast recentemente, e uma amiga minha, que é bem dos Paranauê todo, bem profunda, ela entende de tudo, ela mandou uma mensagem: Guta, tudo que você falou eu já sabia, mas você falou de um jeito que eu fiz rever algumas coisas de maneira diferente, eu gostei muito. Eu digo, ai, eu fiquei tão feliz, que eu digo, que bom, eu não estou falando nada mágico, eu estou falando obviedades, mas às vezes as pessoas não captam como deveriam captar, ou não fazem, porque às vezes só vê um lado difícil quando vê que tem outra alternativa, não vê as alternativas, né, O que óbvio existem. precisa ser dito. Tem uma postagem minha no Instagram, só pegando esse contexto, que muita gente comentou assim: Nossa, Jim, mas isso é tão óbvio. Eu falei: É óbvio, talvez para você que já ouviu sobre isso, mas mesmo óbvio, tem milhões e milhões de pessoas que não têm consciência de que o óbvio faz. Ainda mais hoje em dia, com o mundo como está, né? Com as informações chegando aos montes e as pessoas buscando menos informações saudáveis. Então, óbvio que precisa ser dito. Parabéns aí, o evento vai ser incrível, tenho certeza. Ai, você estando em São Paulo, vai ser um prazer receber você também lá, que Pode você é ter de certeza. Minas. Sou de Minas, sou de BH. E eu em Recife, mas estou em São Paulo todo mês, então eu fico meu pezinho sempre lá e cá. Mas eu amo Minas, maravilhoso também. Vou dar uma Né? olhada, sim, vou dar uma olhada. Talvez eu tenha agenda aí, dá para eu dar um Ó, pulo. quem sabe, teremos o Dinho no evento, não vou anunciar porque eu não sei se ele está confirmado, mas É isso aí. Mas é quem uma sabe, né? possibilidade. Cocriem, cocriem. Eu queria. Dinho, me fala de você, conta para o pessoal, antes de a gente começar nesse assunto de alinhamento de energia, cocriação, que eu acho sensacional e aqui para nós, assim, necessário, uma informação muito Uhum. necessária, né, esse assunto de hoje. Vamos falar de você. Como é que você começou a perceber tudo isso, a estudar esses assuntos e isso entrou na sua vida profissional? Certo, vamos lá. Vou resumir ao máximo, até mesmo por questão de tempo, para que possam entender. Eu vim de uma área completamente técnica, né? Eu me formei em engenharia eletrônica de telecomunicações através do Cefet de Minas Gerais, e eu estava fazendo engenharia eletrônica de telecomunicações. Eu fiz até o sétimo período, chegou no sétimo período, eu chutei o balde de tudo. Detalhe, eu tinha bolsa de 100%, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu estudava na PUC Minas, uma das melhores faculdades aqui de Minas Gerais. Tudo começou aí porque, nesse mesmo período em que eu estava fazendo a engenharia eletrônica, eu era uma pessoa muito estressada, muito negativa, muito orgulhosa, muito. Vamos pegar aqui padrões frequenciais negativos mesmo. Aquela pessoa que, se falasse comigo assim, Jim, que dia maravilhoso, eu tentava arrumar alguma coisa para falar que tinha algo de ruim. Ah, mas vai chover, alguma coisa desse tipo. E eu estava começando a ficar muito estressado. E esse estresse ele foi se ampliando para todas as áreas da vida, porque emoções não tratadas reverberam no corpo e reverberam na vida. Eu comecei a gastar dinheiro desenfreadamente. Eu comecei a ter problemas no relacionamento. No final do relacionamento, eu acabei passando por uma traição. Hoje eu vejo o que coube a mim dos 50% de culpa e o que coube a pessoa. E eu fui diagnosticado com uma doença que o médico falou que era incurável. Né? O médico falou isso, eu não acreditei, que é a doença de Crohn, já ouviu falar? Sim. Então, é uma doença inflamatória no intestino, o médico virou, falou que não tinha cura, minha mãe chorou horrores do meu lado, e durante 2 anos eu passei tomando remédio, fazendo tratamento, e tem acho que 9, 10 anos que eu não tenho indício nenhum mais dela. Mas por quê? Só voltando. Eu, por ser muito negativo, eu não acreditava muito no ser humano. Eu era o tipo de pessoa que pensava assim, dentro da crença que eu tinha, Jesus pode voltar porque o ser humano não presta. É melhor acabar de uma vez com tudo isso, porque não tem jeito, não faz sentido, enfim. E aí eu percebi que o Criador, a espiritualidade, me levou para um ramo que era para tratar de pessoas. Né? Eu cheguei num período onde eu estava devendo, tinha sido traído,
tinha sido diagnosticado com doença, eu estava muito infeliz estudando engenharia e trabalhando na área também. E aí chegou num ponto que eu cheguei na famosa depressão. Minha vida perdeu sentido, nada mais tá bom, sabe? Eu ia para o trabalho, não conversava com ninguém, eu ia para a faculdade, eu dormia todas as aulas. Aí eu fiz a famosa oração, né? E aí, Criador, me mostra, senão minha vida perdeu sentido. No dia seguinte a essa oração, eu encontrei o livro Segredo na cabeceira da minha cama. Ele não estava lá. Surgiu magicamente, alguém colocou, ou a minha mente nunca enxergou ele ali, na cabeceira da minha cama. Aí eu peguei o livro, ele estava todo em italiano. Na época eu não falava italiano ainda, hoje eu falo fluente. Mas eu li. E eu li com entendimento, eu consegui entender tudo. Eu li o livro antes do documentário. Aí quando eu li aquele livro, eu falei assim, não é possível que esse livro tá certo e eu tô errado. Ainda com orgulho, né? Só que Ego, né? exato. Só que o livro ele fala algo incrível. Ele fala assim: se você não acredita, testa. Falei, ok, vou testar para ver se esse negócio de criação de realidade funciona mesmo. E aí ele manda o teste da pena, né? Imagina você encontrando uma pena e tal. E eu falar, fiz o exercício. Pena é algo muito simples. E aí você ativa dentro da neurociência o sistema SARA para poder encontrar. Tudo envolve ali na energia. No dia seguinte, indo para academia, eu encontrei uma pena na esquina de casa, no meio da lama. Mais lugar nenhum tinha. Só ali tinha uma pena. Falei, caramba, isso realmente funciona. Segundo pensamento que eu tive, vou ficar rico com isso. Aí eu fiquei, vou ganhar na Loto Fácil, com a lei da atração, vou ganhar na Loto Fácil, vou ganhar na Loto Fácil. E aí fiquei fazendo aquelas mentalizações para ganhar na Loto Fácil. Você acha que eu ganhei ou não? Eu ganhei. Ganhou? Só que eu ganhei R$3,50, R$11. Teve um prêmio que eu ganhei de 900 e pouco. Talvez a minha crença não era tão forte ainda. E aí eu comecei a perceber que aquele negócio ali realmente, de fato, funcionava. Só que para algumas coisas funcionava muito rápido e para outras demorava muito. Então aquilo começou a me dar uma fome muito grande de aprendizado. Eu comecei a ler muito. Nesse mesmo período, chegou num ponto que eu desisti da faculdade, eu larguei, eu tive uma grande quebra de bloqueio emocional com a minha mãe, por exemplo, porque eu estava fazendo faculdade para poder agradar ela, e eu já estava completamente perdido naquilo. E aí eu comecei a desenvolver para mim, não era nem para ensinar pessoas. Aí teve um dia que eu estava conversando com um amigo meu no shopping, ele estava desabafando, sabe, vomitando mesmo, sobre o relacionamento dele em cima de mim. E eu comecei a dar algumas dicas dentro do que eu aprendi, dentro dos livros e tal. Eu não tinha dinheiro para pagar curso de ninguém, então era livros atrás de livros, PDFs, áudios e por aí vai. E ele falou assim, aí ele pegou, colocou em prática, o relacionamento dele transformou, mudou. Aí ele me ligou falando, Jim, cara, você tem o dom. Eu falei, não tenho o dom. Eu falei algo que, como você disse mais cedo, era o óbvio, que precisava ser dito. E ele falou, você devia trabalhar com isso. Aquilo me acendeu uma chama. Eu falei, opa, legal. Eu estava completamente perdido, porque quando eu larguei engenharia, eu tô assim, a única certeza que eu tinha era, eu não volto para engenharia. Agora, para onde eu vou, eu não faço ideia. E ali começou a minha jornada de autoconhecimento e de treinamentos para poder ajudar pessoas. O primeiro que eu fiz foi um de coach, né? Estava muito em alta na época, em 2015, mais ou menos. Eu fiz pela Febracis. E depois eu comecei a estudar psicanálise. E aí fui agregando ferramentas. Fui estudando hipnose clínica, PNL, metáforas, estudo muito a mecânica quântica e a física quântica, a neurociência, fui agregando, até chegar num ponto onde hoje eu posso dizer que já treinei muitas pessoas, tanto no presencial quanto no online, e sou apaixonado por ver as pessoas como se fosse mudar da água para o vinho, porque isso é a criação de realidade. Só que existem os passos, né? O que eu entendi dentro do livro Segredo, por exemplo, é que o livro Segredo, ele literalmente foi um despertar para mim, mas ele é raso, vamos dizer assim, ele tem o básico do básico do básico para aquela pessoa que está iniciando. E é aí que eu comecei em busca de entender como aprofundar nisso, como funciona um colapso de onda, como funciona uma reprogramação mental, uma limpeza energética, seja como for. E hoje eu tenho um grupo aí grande dentro do Projeto Prime, por exemplo, onde eu ajudo centenas de pessoas a criar a realidade que elas desejam, naquilo que elas querem.
desde curas até financeiro ou relacionamento, seja o que for. Basicamente, resumindo, veio tudo de uma depressão e uma negatividade até o Criador me levar a cuidar de gente. Esse é um exemplo maravilhoso para mostrar como a gente deve mudar, né? As pessoas. Ah, mas você mudou, digo, graças a Deus. Espero que daqui a um ano esteja melhor e diferente do que eu estou hoje, porque eu estou aprendendo mais, eu estou mudando cada vez mais. Tem coisas que são pertinentes muito ao ser humano que não muda tanto, né? De alguns comportamentos que são questão de moral, ou sei lá. Mas muita coisa muda, e que bom, né? Que bom, Sim. e que mude para o bem, né? E quando você trabalha em algo que você vê a prosperidade no outro, eu acho que é uma conexão um encaixe, na verdade, de propósito, né? Você fala, putz, linkou, eu acho que é isso, né, que eu vou fazer, porque fazer o bem não é só fazer o bem, é fazer um trabalho que traz um benefício para o outro, traz para a gente tanto quanto, às vezes mais, né? O tal da gratidão, da doação de energia, de doar. Quando eu falo doação, não falo doação de dinheiro, de roupa, eu falo doação de energia, de um bom dia, de um cuidado, de um zelo, de ensinar alguém alguma coisa gratuitamente, de ter paciência, doar seu tempo. Então, esse tipo de doação, quando a gente para pensar, faz mais bem para a gente do que para o outro, né? Para quem fez, não. Até mesmo o maior dos mestres espirituais que já pisou nessa terra disse, maior é o que serve. Né? Quando você serve, não que você tenha que esperar algo em troca, mas isso também ajuda no alinhamento de energia para que o universo te compense. É como se ele dissesse, caramba, a Guta está servindo muito, libera mais fluxo para ela aí, ó, porque ela tem capacidade de servir mais. E assim acontece. Aí também veio a questão dentro de mim para eu entender, voltando já no assunto de alinhamento, o porquê que algumas coisas grandiosas não aconteciam para mim. Porque eu internalizava para mim, eu não pensava no servir. Não, eu quero ganhar muito dinheiro para mim, comprar as coisas que eu quero, mas e o servir? Né? E se serve intimamente só a você, não serve para o mundo, e dessa forma a espiritualidade não libera. Muitas das vezes bloqueia naturalmente. Nossa, aprofunda esse assunto aí, porque é importantíssimo. Fala aí desse alinhamento energético com a cocriação, explica para o pessoal, porque a gente acho que se linkou bem, porque você é uma pessoa que fala da cocriação, mas você tem um conhecimento da física quântica da energia muito boa. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que falam de cocriação de maneira muito racional, muito matrix, né? E que, no fundo, infelizmente, muitas vezes não funciona. Não né? é. Não é. Não é isso. E a sua metodologia, o seu pensamento alinha com o que eu penso, então eu digo, não, vem para cá falar com a gente. Então, fala do seu entendimento sobre essa parte de cocriação no alinhamento energético. Muito bem. Eu nem uso muito o termo cocriação em si, né? Voltando aqui um pouco, eu gosto muito do termo manifestação, porque desde que eu comecei a entender sobre esse processo de criação de realidade, eu entendi que, antes de mais nada, a gente manifesta aquilo que está dentro da gente. O que acontece? Quando criança, a gente nasce limpo, um co-criador natural. Eu tenho uma prima minha, ela está na faixa de uns 6 anos, que certo dia, num aniversário dela, se eu não me engano, no ano passado ou retrasado, ela ganhou um presente que ela, de fato, viu numa loja e queria muito. E ninguém tinha falado, ela não tinha falado com ninguém sobre aquele presente. E eu achei incrível, porque estudando já o que eu estudo, eu olhei para ela ali e falei, nossa, criança manifesta de maneira natural. Na hora que ela recebeu o presente, ela falou, meu Deus, eu queria muito isso, eu nem falei com meu pai porque era muito caro e não sei o que, mas eu queria tanto, nossa, muito obrigado. Eu falei, é dessa forma. Só que a gente cresce, a gente vai recebendo o quê? Os padrões. Os padrões que vão bloqueando energeticamente, os padrões que vão prendendo o nosso ser de ser co-criador, e aí começa as configurações internas que mexem na energia, que mexem nas crenças, que mexem nos bloqueios, e dessa forma a gente manifesta para fora aquilo que foi colocado para dentro. Então, o alinhamento energético, ele consiste, para a manifestação de realidade, de uma limpeza de tudo aquilo que você não é, para você voltar à sua essência daquilo que você é, que é um criador da sua própria realidade. Então, por exemplo, quando a gente faz um trabalho de manifestação, há sempre um trabalho de limpeza junto. São dois braços, limpeza ou reprogramação, ressignificação. A pessoa quer manifestar mais dinheiro,
ela vai passar pelo processo de manifestação usando técnicas simples, visualizações, ensaio mental, seja o que for, só que em algum momento, dependendo do padrão interno dela, vai surgir uma sombra. E essa sombra é uma versão dela dizendo, não, isso não é para a gente. Isso não é para que a gente consiga. E aí você precisa o quê? Ter um alinhamento, uma integração e alinhamento com aquela sombra para ela sair do caminho. E ali começa-se a... Porque senão a sombra começa a bater. E bater significa baixar a energia, baixar a frequência. E aí começa a ganhar muito dinheiro, cai de novo. Aí surge um monte de dívidas, um monte de problema, e a pessoa fica assim, meu Deus, por que isso acontece? Porque o processo de alinhamento, ele precisa de uma integração dessa sombra, do entendimento, de um novo significado. Então, o alinhamento, ele parte inicialmente desses dois braços. É como se estivéssemos num barco com dois remos. Né? Nós que somos adultos e hoje temos a consciência disso, fica mais fácil para passar para a nova geração. Antigamente, a gente não tinha essas informações, né? Era tudo na sorte. Hoje, a gente está num barco e eu começo a remar e eu preciso aprender a manifestar ou co-criar realidade, ao mesmo tempo que eu preciso ir me limpando energeticamente, reprogramando, dando novos significados. Para quê? Para caminhar. Até chegar num ponto que os dois estão andando naturalmente. Naturalmente. E aí entra vários fatores que a gente trabalha, né? Acredito que você também tem esse trabalho, principalmente com a conexão planetária, que é a limpeza do ser, é a reprogramação mental, é o alinhamento com antepassados, que muitas pessoas vão chamar de maldição hereditária, mente morfológica, seja o nome que a pessoa der, você carrega um DNA de antepassados e muitas vezes você carrega ali peso de antepassado seu que você não faz nem ideia, mas você foi incumbido pela missão de quebrar aquele peso. E aí, quando você tem a consciência mais rápido, fica mais fácil, para não criar uma lealdade invisível. E ali também tem a parte da espiritualidade. A pessoa, quando ela está conectada, acredito que você sim também, com aquilo que a espiritualidade de fato colocou no coração, se você começa a se desviar, você sente as coisas se bloquearem. Aí já não é um bloqueio mais por conta de bloqueio emocional, de crença limitante. É um bloqueio por desvio de foco. Não sei se já aconteceu contigo, né? Comigo já. Chegou num patamar onde eu estava virando um pouquinho o barco, assim, tudo começou a bloquear, aí, ó, a espiritualidade me levando de volta para o caminho. E a gente tem que ter essa consciência não como uma punição, não como algo ruim, mas como um chamado para a gente olhar para dentro e dizer, não, eu tenho que retomar o caminho aqui, porque o caminho que eu estou mais servindo a este mundo é através desse. Então, por aí começa o alinhamento, né? Primeiramente interno, se entendendo, se conhecendo. Para quê? Para que você possa acessar. Dentro da física quântica se fala muito sobre a teoria das cordas, as multiversões que existem de uma única pessoa, para você acessar a melhor versão que você pode ser. Dentro do Prime, por exemplo, que é um acompanhamento que eu tenho, eu chamo de alter ego. Não um alter ego de ser egoísta ou egocêntrico, mas um ego de servir. Um ego é personalidade, né, que Freud falou. É uma personalidade que serve e que, sim, vive experiências magníficas. E por aí a gente começa esse alinhamento. Eu falo muito, um exemplo, eu digo, a gente não tem problemas ou falhas ou erros, a gente tem aprendizado ou desvio de caminhos, né? Todas as coisas ruins, não é para vitimizar ou ficar no mimimi, não. Tá, aconteceu isso, se for muito angustiante, beleza, chora, se angustia, mas respira fundo e pensa. Foi um aprendizado? Foi um desvio de caminho? Das duas, uma. Uma punição, não acredito. Acho que o universo tem mais o que fazer, ficar punindo, entendeu? Não é. Então, né, vamos ser prático. A gente tá aqui, né, como você falou, perfeito. A gente nasceu próspero, maravilhoso, parte do todo, nós somos a fonte. Então, se a gente nasceu essa usina de energia que nós somos, porque nós fomos tão podados, né, pela sociedade, pela religião, por famílias, por crenças, por tanta coisa. Então, essa busca pela nossa originalidade, né, como ser humano, é que eu acho que a gente tem que sair tirando essas amarras, essas cascas e pegar esse serzinho lá dentro e dizer, ó, tu pode brilhar. E o que vier de ruim é aprendizado ou desvio de função. Acabou-se. Exato. E quando você tem esse entendimento, você olha tudo, para tudo como crescimento. Tudo que passa.
quando vai fazer, vamos dizer assim, tratamento para relacionamentos, né? Eu, como terapeuta, eu recebo muitos casais. E, às vezes, casais que estão se separando, aí vem sempre o lado mais frágil fazer terapia. Mais frágil, entre aspas, que, na verdade, é o mais forte. Porque quem busca ajuda sempre vai ser o mais forte. E aí eu passo todo o processo de manifestação para a pessoa, o casamento melhora. Mas por quê? Porque ela está se curando. Né? Os relacionamentos, na maioria das vezes, ele é um reflexo dos nossos padrões internos. E aí, quando eu falo sobre manifestação de relacionamento para as pessoas, elas falam, não, mas eu só atraio, algumas mulheres têm isso, eu tenho dedo podre, né? Eu só atraio assim. Falo, você não tem, você possui dentro de você uma programação relacionada a esse tipo de homem, e aí você não consegue manifestar ou co-criar a realidade de um relacionamento melhor enquanto você não mudar essa sua percepção relativamente a homens, porque veio das vivências que teve. Então, tudo vem para curar, ensinar e depois ser ensinado. Acredito que todos nós nesse planeta passamos por um processo de cura interna, um autoconhecimento para depois servir, porque também não pode pular os caminhos, né? Achar que já vou servir sem estar curado, pelo menos um pouco, porque senão você leva as suas próprias dores também para as dores da pessoa. Por isso que é importante a gente olhar para dentro. E eu falo com os meus mentorados assim, gente, vocês olham para mim assim, mas eu tenho meus mentores, tá? Eu tenho pessoas que cuidam de mim. Eu me considero hoje um cara muito mais tranquilo, referente a meus traumas emocionais, muito mais curado. A doença, igual eu falei com você, eu integrei e nunca mais tive indício. Já tem uns 9, 10 anos sem tomar remédio, sem indício. É claro que me bloqueia de algumas coisas, por exemplo, eu gostaria de doar sangue, mas eu não posso, porque no meu diagnóstico tem lá o nome da doença. E só que em questões físicas eu integrei ela. Eu usei de técnicas de manifestação de saúde, de cocriar saúde, integrando também a doença, não negando ela, porque tudo que aquilo que a gente nega também aparece de volta ou cresce na nossa vida. E aí a neurociência explica muito bem isso. Então, assim, entender que tudo faz parte de um processo e esse processo ele sempre leva ao crescimento, fica mais fácil para não sofrer. A gente não pode falar que não vai doer uma vez ou outra na vida, porque isso é natural. Mesmo criando coisas boas na vida, vez ou outra você cai num limbo de dor. Para quê? Para o crescimento também acontecer. E aí você vai alinhando a energia. A energia, para ser criada, para ser expandida, ela tem que quebrar algumas coisas dentro da gente. É igual uma bola de luz presa ali, que nós somos a essência, pegando metaforicamente, uma bola de luz presa ali por várias camadas negras, várias camadas de sombras, de coisas que de fato chamamos de negativo, mas foram as vivências que trouxemos, e aí essa luz precisa se expandir. Ela vai quebrar um monte de coisa ali dentro. E aí se instaura inicialmente o caos, mas o caos ele faz parte também da plenitude. A plenitude ela vem após o caos. Ele precisa limpar para depois se alinhar. É igual mudar de casa. Todo mundo que já mudou de casa estiver assistindo e vai lembrar disso. Tem que empacotar tudo em caixa, leva para outra casa, fica aquela bagunça ali, você não quer desfazer tudo no mesmo dia, leva ali uma semana, às vezes um mês para poder colocar tudo no lugar. É a mesma coisa com o alinhamento energético para criar a realidade. Às vezes vai ser destruído, entre aspas, o seu ser atual para voltar ao seu ser de essência. E aí tudo fica muito mais rápido, mais simples, tanto para dinheiro quanto para relacionamento ou para saúde. E nessa sua comparação aí da casa, eu acho que cabe uma palavra interessante, que é o desapego, né? Quando a gente Sim. muda, a gente desapega de muito. Ah, isso aqui está guardado há tanto tempo, se eu não uso, jogo fora, esse objeto não faz mais sentido. Você desapega, e mentalmente você desapegar de pessoas e crenças e hábitos é um desafio, mas é Sim. necessário. Porque se Sim. você continuar fazendo o mesmo padrão, você não vai mudar. Você não vai atrair um amor diferente ou vai atrair um trabalho diferente se você continuar no mesmo padrão. Tem que Exato. desapegar dos comportamentos, né? Mudar os hábitos, enfim. E às vezes até de pessoa, e talvez o de pessoa seja muito difícil, porque às vezes a gente acha que está deixando as pessoas para trás. E não é deixar as pessoas para trás, é deixar elas seguirem o caminho delas. Em algum momento, o caminho delas pode se cruzar com o nosso de novo.
né? Eu falo com as pessoas que, das amizades que eu já tive até hoje, eu tenho 2 que eu ainda mantenho contato. Mas não é porque eu sou uma pessoa de poucos amigos. Não, é porque todos os outros desalinhou em energia. E eu preferi seguir com o meu caminho, a minha energia, e vão surgindo novas pessoas, novas amizades, até mesmo família, né? Eu vi um Bem, vídeo muito, é, vi um vídeo muito legal no Instagram de um bonequinho, né? Não sei se você chegou a ver, que ele chega e fala: "Universo, eu gostaria muito disso aqui". Aí ela olha para trás, o universo está tirando lá pessoas, comportamentos, hábitos. Ela, não, mas eu não quero perder isso daqui, não. Falei, mas você, para você conseguir essa nova versão sua, essa coisa que você tanto deseja, algumas coisas têm que ser limpas por aí. E aí que tem a teoria da cebola, né? Nossa mente é igual uma cebola, cheia de camadas. E muitas vezes, quando eu estou fazendo terapia, por exemplo, através da hipnose, e eu estou cavucando essa cebola, eu tenho que tirar uma camada boa para acessar uma camada ruim, para retirar a camada ruim. E aí a pessoa entra no que a gente chama na terapia de ganho secundário. Né? Ah, eu não quero perder isso daqui, não. Vou dar um exemplo prático. Teve uma paciente minha que a gente estava trabalhando contra a depressão e durante a hipnose a gente encontrou os motivos, tudo certinho, e ela falou, não quero sair disso. E aí eu perguntei, claro, por que você não quer? Ela ainda em transe hipnótico. E ela disse para mim, Jim, se eu deixar de ser depressiva, minha mãe vai parar de me dar atenção. Aí eu falei, vitimismo. ah, tá. Então, assim, a gente parou por ali. Falei, se realmente não quer ela, não. Para mim é mais importante ter a atenção da minha mãe, então eu vou continuar depressiva. Eu só vou até onde a pessoa permite, né? Eu não consigo tratar alguém que não quer ser tratado. Isso é importante. Então, entender isso, essa teoria da cebola, e entender que vai perder coisas no processo, mas não é perder em si, é só aprender que quando você alinha sua energia, você eleva a sua frequência, naturalmente, na maioria dos casos, tudo aquilo que não está alinhado mais com você vai embora de maneira natural. Não tem sincronia. Você falou aí sobre a rádio. Se uma pessoa sintonizar numa rádio querendo ouvir outra, ela não vai ouvir. Ela vai ouvir exatamente a frequência da rádio que ela colocou para escutar. E Né? assim, E chega de pessoas que tem mais a ver, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa há pouco tempo, parece que é melhor amigo da vida toda, e você tem uma intimidade de contar suas coisas de confiança, a pessoa também tem, né, tranquilidade de contar suas coisas. E, cara, tem pessoas da minha infância, da minha vida toda, que eu não tenho essa afinidade, e essa pessoa que eu conheci tem um mês, virou uma super amiga, do nada, só que não é do nada, é frequência, né? O universo sai jogando o que faz mais sentido. energia, ele sempre vai colocando na nossa vida de acordo com aquilo que estamos emitindo. Por isso a importância do alinhamento energético. Quando eu estou alinhado em frequência, frequência de riqueza, prosperidade, bons relacionamentos, da saúde, naturalmente vão vir para mim isso e os processos para chegar a isso. Quando eu não tenho, vem o processo, e aí o processo precisa ser vivenciado com alegria, com gratidão, né? Teve uma mentorada minha que a gente estava fazendo sobre manifestação para a riqueza, e ela ficava reclamando o tempo inteiro das contas que tinha para chegar. Nossa, e estava chegando conta disso, e o cartão de crédito, e a conta de luz aumentou, e não sei o quê. E as coisas nos supermercados estão mais caras. E olhando para ela, eu falei assim: você quer manifestar mais dinheiro mesmo? Você quer manifestar mais riqueza? Quero. Você então começa a agradecer por todas as contas que você tem que pagar. Você consegue fazer isso? Ela, não. Assim, mas como que você quer aumentar o nível de riqueza se você não sabe agradecer por aquilo que você usufrui da riqueza? Porque se você tem conta para pagar, você está usufruindo. Você está usando. Você só tem luz para pagar porque você tem uma casa com luz. Você só tem cartão de crédito para pagar porque alguém confiou em você para te dar algum crédito. Então, vamos começar a tirar essa ingratidão do coração, básico de gratidão, agradecer independente do que for por tudo que chega na sua vida. Um carro que estragou na rua, agradeça. Só tem carro para estragar quem tem carro. E olhar com essa percepção faz o quê? Você elevar a sua energia naturalmente, com mais facilidade. Hoje, em todo desafio, não significa não ter desafios na vida, porque a vida
em si, aqui nesse planeta, é um desafio, né? Se a gente for pegar espiritualmente, é como se fosse um modo hard. Porque primeiro a gente chega aqui e esquece tudo. A gente não lembra... Né? Pois A é, pegadinha aí é cruel. já começa por aí. Você chega no planeta esquecendo de tudo. Então, você tem, primeiro, uma pequena jornada de autodescoberta do seu ser, de saber quem você é, e aí vem todos os empecilhos, como você disse, parentes, família, religião, política, socioeconomia, filosofia, tudo para construir uma versão do seu ser que você acha que vai ser você, mas nunca é, para aí, quando você de fato encontra o seu ser, você fala, pronto, agora eu me entendi, agora você vai começar a entender o quê? O para que você veio, o para que você está aqui. Então a gente vive neste mundo aqui para o modo hard mesmo. Quem escolheu vir para esse planeta já estava ciente que já ia ter essas questões, são pouquíssimos talvez que consigam lembrar de algo fora dessa vivência, mas que está aqui para o seu autoconhecimento e depois para a servidão, porque o propósito aqui é servir uns aos outros, para ajudar os outros a crescer. E, durante o processo, esse alinhamento energético é muito forte, porque aí você para de manifestar só para você e passa a manifestar para as pessoas que estão ao seu redor também. Isso é incrível. Tem até uma frase do Chico Xavier que eu até escrevi no livro, que é: quem não vive para servir, não serve para viver. Sim. O tal do servir não é feito, a religiões também colocam, né, que é o serviço e colocar inferior. Não, pelo contrário, somos a fonte, somos maravilhosos, somos prósperos, estamos servindo porque podemos servir, porque nos faz bem, e a vida é uma energética troca, né, uma frequência igual. E, Sim. de acordo com os seus ensinamentos, os estudos, quais são as técnicas e ferramentas que você poderia ajudar as pessoas, indica, de alinhamento energético, para a gente conseguir co-criar com mais assertividade? Certo. Além Alinhar, dessa que você falou, né? certo. Para alinhar dentro de si sua energia, além da terapia básica que tem que ser feita para reprogramação mental, seja de alinhamento, igual eu vi que você faz algumas também, seja de reprogramação através de uma hipnose, constelação, ou técnicas mais neurocientíficas, como a PNL, por exemplo, isso ajuda muito no alinhamento energético. Eu, particularmente, não acredito muito que terapias convencionais ajudam muito, pelo princípio da neurociência da repetição. Podem me xingar, fique à vontade, mas tem um preceito no cérebro. Estou rindo porque eu não tenho muito coragem de falar isso, mas concordo 100%. Eu tenho. Eu Eu não sou lido para isso. psicoterapeuta também, e eu digo, cara, como a gente consegue destravar um negócio assim, que a pessoa passa 10 anos numa 2 anos, análise, numa terapia cara, tradicional dessa aí, que num dia né? Não, já, eu pego muitos casos de pessoas que estão em tratamento há 10, 16 anos e não resolvem nada, e em 4 sessões a gente pega e resolve aquilo. isso. E a neurociência explica, né? Tudo aquilo que você fica repetindo demais em palavras, a palavra é criadora de realidade. Quando eu falo sobre algo, aquilo reverbera na minha caixa aqui dentro da cabeça e também nos meus ouvidos. Então, eu escuto 2 vezes a minha voz. Uma pessoa que vai numa terapia convencional, ela está fazendo o quê? Vomitando seus problemas. Só que ao vomitar os seus problemas, você alivia o lado emocional temporariamente, só que você alimenta a parte do subconsciente que está atrelada a tudo aquilo. Você está dando reforço repetitivo. Aí o que acontece no final das contas? A vida continua ruim por anos e anos. E aí eu falo que o terapeuta ama gerar dependência neuroquímica com ele. Não é o meu modelo de terapia. Então, assim, terapias que resolvem, ajuda a elevar a frequência e depois começar a 2 coisas. Tomar cuidado com 5 elementos principais, né, que eu digo para tomar cuidado. Primeiro, o que você assiste, aquilo ali conversa direto com o seu subconsciente, o que você escuta. Nós convenhamos que nós temos uma cultura musical no Brasil destrutiva, não só no Brasil, né? Vamos pegar aí mundialmente. Nós temos músicas muito mais destrutivas do que, ou pelo menos mais consumidas, né? Destrutivas do que de elevação de frequência. O ambiente que você frequenta, se você não tiver frequência alta para modificar o ambiente, porque tem pessoas que se tornam assim como Cristo foi, Buda foi, chegavam num ambiente e mudavam o ambiente.
Se você não for dessa forma, você vai ser consumido pela energia do ambiente. E como somos multifrequenciais, nós somos receptores e também emissores. Outras pessoas, se envolver com pessoas que estejam em busca de crescimento, ajuda a alinhar a frequência energética e tudo aquilo que sai da sua boca, prestar atenção nas palavras que ficam falando, porque aquilo é uma criação de realidade. E um outro ponto importante, eu falo sobre alter ego no Prime, e eu sempre falo para os meus alunos fazerem essas perguntas. Quando você estiver num lugar, a minha melhor versão estaria aqui? Quando estiver conversando com uma pessoa, a minha melhor versão estaria dando atenção para isso aqui? Se eu tiver que tomar uma decisão, a minha melhor versão decidiria o quê? Porque quando você faz isso, você começa a dar comando para o seu subconsciente, e aí dentro da física quântica, a gente acessa na teoria das cordas, essa melhor versão, e é como se ela desse a resposta para você, e você fala, isso aqui não serve para mim. E aí você começa a mudar a rota para quê? Para colapsar a onda da sua melhor versão, e dessa forma alinhar sua energia para elevar com mais facilidade. Então, se nós tomamos cuidado com esses 3 âmbitos, né, busca da reprogramação mental, ressignificação, da limpeza mental mesmo, para retirar tudo aquilo do seu ser que não é do seu ser, que foi colocado, implantado. Se você toma cuidado com esses 5 elementos que eu passei aqui, e se você conversa com seu alter ego para poder colapsar junto com ele, você alinha naturalmente a sua energia, e aí a manifestação de realidade deixa de ser difícil, ela se torna espontânea. Hoje, muitas coisas, eu não vou dizer tudo, porque eu estaria sendo prepotente, mas uns 90% de tudo que eu coloco no meu coração como manifestação de realidade, demora 2, 3, uma semana e acontece. Seja para dinheiro, seja para relacionamento. O meu casamento, eu fiz a carta de manifestação, né? Escrevi a esposa que eu queria do meu lado, ela bateu todas as características que eu coloquei. A cura da doença, que eu falo que eu fui curado, eu usei do alinhamento energético, de trabalhos mentais, de trabalhos emocionais, para poder trabalhar e elevar a minha frequência, e financeiramente nem se fala, o dinheiro é energia. Se dinheiro é energia, aí eu tenho que falar a linguagem da energia do dinheiro. Dinheiro tem frequência alta, silenciosa e não leva desaforo para casa. Então, eu tenho que estar nessa frequência para quê? Para ter um relacionamento bom com o dinheiro também. E aí envolve outras questões que vamos trabalhando para que fique mais fácil. Mas se a pessoa conseguir seguir, inicialmente, quem está assistindo aí, esses 3 pontos, o despir-se de quem você não é para se tornar de fato quem você é, o alinhamento das 5 coisas que eu falei e a conversa com o alter ego, você alinha com muito mais facilidade. E dessa forma, sempre lembrando, eu estou aqui para servir. Quanto mais eu cresço, mais eu sirvo. Quanto mais eu sirvo, mais eu cresço. E dinheiro é recompensa de um propósito bem vivido. Perfeito. E tem muito isso, né, de tudo que você falou. Agora, eu vou dar um pitaco, eu quero Fica à vontade. Sua resposta em relação a esse meu pitaco. Que eu concordo 100% com o que você falou e tudo. E agora uma questão nem sempre, às vezes, essas coisas acontecem porque também existe cronos, né? Sim. O tempo. Uhum. Eu digo até por mim, tem coisa que eu quero. Daqui a pouco eu digo, cara, será que se eu receber isso agora, eu conseguiria administrar tão bem? Talvez não. Uhum. Será que se eu fizer isso agora, talvez... Aí eu digo, às vezes eu quero alguma coisa, e a coisa não acontece. Eu fico com raiva, não aconteceu, pensei tanto, estou fazendo tudo certinho. E isso, a Guda de antigamente, a Guda hoje em dia está mais tranquilona. Mas a Guda de antes tinha essa ansiedade, eu sou muito proativa, então eu queria as coisas feitas para ontem, eu fazia tudo para acontecer. E depois eu percebi que eu não sou dona do tempo, eu sou dona das minhas ações. Exato. Mas às vezes alguma coisa vai demorar para acontecer, não é porque você não conseguiu cocriar, é porque às vezes você não está pronto para receber aquilo ali agora. Exato. Ou de repente você vai receber um pouquinho diferente do que, até melhor, né, do que você desejou. Tem muita essa questão do tempo, né? Porque as pessoas se frustram muito porque não conseguem naquele momento. Agora tem que ter uma autocrítica, uma humildade de perceber que talvez não seja o momento. Exato, e a gente tem que entender não só o momento, sobre o querer e o desejo também. Porque tem coisas que nós queremos
que quando a gente vai fazendo os trabalhos mentais, a gente perde a graça. Então, a gente não desejava tanto assim. Não fazia parte da gente. Tem coisas que são desejos de fato. E aí entra nessas questões do tempo. As questões do tempo, principalmente para nós, seres humanos, a gente tem um instinto mais imediatista, né? Não, eu quero muito isso. E aí gera o quê? A expectativa e a ansiedade. Expectativa e ansiedade têm frequências baixas, frequências de escassez. Então, você mesmo, além de não entender que aquele não é o momento, você está sabotando porque você está desalinhando com o próprio desejo. Se eu gero expectativa, minha mente entende, eu não tenho. Se eu não tenho, eu começo a vibrar baixo. E aquilo ali começa a afastar o meu desejo mais do que atrair. Eu tenho uma tatuagem que eu fiz na época da depressão, que eu escrevi aqui em italiano, né? Peça, creia e receba. Pedir, crer e receber. E aí, quando eu fui estudar mais a fundo sobre esses conceitos, eu entendi que quando eu peço, só de eu pensar, eu estou pedindo. Por isso que a gente também tem que policiar os nossos pensamentos. Não controlamos todos, mas a gente consegue policiar. O professor Hélio Couto ensina muito sobre cancelar pensamentos negativos. Técnica do cancela e por aí vai. Isso é muito bom. Quando eu penso, eu já estou pedindo. Quando eu creio, creio vem da sensação, da emoção. Mas não é uma emoção vaga, é uma emoção de certeza que eu já tenho. Né? Vamos falar aqui um pouquinho de física quântica. Se existem múltiplas versões minhas, existe uma versão minha que já possui aquilo que eu desejo. Então eu já tenho. Eu só vou colapsar com aquela versão minha. Eu não preciso me preocupar, não preciso gerar expectativa nem ansiedade. Eu preciso o quê? Alinhar o meu caminho em direção àquela versão que possui. Para quê? Para que a gente colapsar e ficar tranquilo. Só que eu já tenho o sentimento, a crença de que já é meu. E aí eu retiro o quê? A preocupação, a expectativa e a ansiedade. E o receber ele vem dos processos, das ações. Então, muitas vezes, quando eu estava num processo de manifestar algo grandioso, ao invés de eu ficar pensando demais naquilo que eu tinha que eu queria e estava demorando para conseguir, eu me concentrava aí, me traz o processo para eu poder receber aquilo que eu desejo. E aí, muitas vezes, quando a gente está com sabedoria emocional, a gente entende que o processo que vai vir é o que você precisa para receber. E às vezes o processo ele não é gostoso, vamos dizer assim. Ele é um treino. É como se a espiritualidade, o Criador olhasse assim, ó, você não está pronto. Vamos pegar aqui, você tem filha, né? É filha? São duas meninas. Elas têm quantos anos? 8 e 10. 8 e 10. Você pegaria, vamos supor que você comprou um carro de luxo agora, o carro que você deseja dos seus sonhos. Você deixaria suas filhas dirigirem? Mesmo se elas pedirem, falarem que querem muito? Não tem capacidade para tal, né? Não tem capacidade para tal. O Criador trabalha da mesma forma. Ele olha lá de cima, vê a pessoa falar, meu Deus, eu desejo R$ 1 milhão, ficar multimilionário, não sei o quê. Aí é como eu imagino dessa forma, tá? Pode ser coisa da minha cabeça. Como se olhasse assim e falasse, tem certeza disso? É isso que você quer? Ok, então vou te mandar o treinamento aí. Aí quando chega o treinamento para a pessoa, fala, poxa, eu pedi para o criador aqui R$ 1 milhão, ele me trouxe 1 milhão de problemas e eu não estou dando conta. Aí a pessoa não teve a percepção. E aí tem o preparo, que é o que você disse. Muitas vezes, se você não manifestou aquilo que você deseja, ou porque de fato no seu coração aquilo não fazia sentido, em algum momento vai se desviar, porque a gente acha que quer muitas coisas muitas vezes, ou porque você está recebendo um processo de transformação para ser a versão que recebeu aquilo, para você colapsar. Né? Isso que é legal da gente entender. Tem um filme de herói que fala muito sobre essas conexões, se eu não me engano é o Doutor Estranho, o último que saiu. É ótimo. Ele fala sobre as conexões nos sonhos, né? Ah, tô sonhando que eu tô caindo, é porque em alguma dimensão eu tô caindo. E é legal, porque a física quântica fala muito sobre isso, de você acessar as versões suas quando você está conectado mentalmente, porque todas coexistem ao mesmo tempo. E o tempo deixa isso mais simples, né? Da gente começar a entender. Eu não tenho controle sobre o tempo, mas eu posso sim ter gestão das minhas emoções,
sobre o que eu vou sentir até receber e sobre as ações que eu vou fazer para poder receber. Porque o alinhamento energético, ele vai muito de ação também. Eu preciso entrar, um dos pontos é ação em conformidade. Na conversa com o alter ego, eu preciso agir conforme aquilo que eu desejo receber. E se tem uma ação contrária, aquilo ali gera bloqueio, afasta. Então, a gente tem esses dois caminhos. Ou nós mesmos estamos afastando os nossos desejos perante aquilo que sentimos, ou estamos recebendo o processo da espiritualidade, do Criador, chame como quiser, você que estiver assistindo, para poder vivenciar a experiência que desejamos. E aí fica mais gostoso, porque é igual passar de fase. Hoje eu estou passando para o próximo nível, cara. Tá chegando aqui, princípio da polaridade do Kai Byron, né? Princípio da polaridade e princípio do ritmo. Né? Vai ficar nessa dança para você poder crescer. Só que a escolha é sua sofrer ou não. A escolha da pessoa, se ela vai ficar se debatendo, doendo para poder receber aquilo, ou se ela vai sentir a paz que tem que sentir, a paz que excede todo entendimento, quando você conecta a consciência crística e você entende que tudo é seu, parte de você, e você faz parte do tudo, do todo, e aí você vive com muito mais leveza para você, para os que você ama, para os que estão chegando a você para você servir, porque aqueles que despertaram mentalmente tiveram um chamado de servidão muito grande e aceitaram esse chamado, e aí que vem os conselhos, né, espirituais para a espiritualidade levar. E isso que é incrível. Maravilha. Uma dica. Por exemplo, as pessoas têm mania de tipo, eu quero ser rica tal. Daqui a pouco começa a pensar, nossa, se eu for rica, aquela minha prima chata vai encher meu saco. Meu pai vai começar a pedir dinheiro, meu irmão vai pedir que eu ajude para pagar alguma conta. Aí você já está colapsando tudo. Então, qual a dica que você tem? Porque também as pessoas já têm sonhos assim, meio estratosféricos, se nem alcançaram nem metade do caminho desse nível estratosférico. O que é que você tem de dica para a pessoa mentalizar algo? Obviamente, né, ter o alinhamento energético para poder ter isso mais manifestado de maneira correta e assertiva, mas qual seria a dica passo a passo para ela galgar o que ela quer? Vamos lá. Primeira dica, passo a passo. Então, vamos pegar aqui como se fosse algo técnico. Primeira coisa, definir aquilo que deseja com clareza. De fato, aonde quer chegar. Seja para daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Precisa ter bem explorado isso. Segundo, entender os seus pontos fracos, né? Seja em relação à pessoa, seja internamente. Então, eu vou fazer uma varredura de limpeza, e essa varredura pode demorar tanto quanto você se permitir que demore. Pode ser rápido e pode ser devagar. Terceiro ponto, quando olhar para essas questões de ganhos secundários, né, que você citou, se eu ficar rico, o meu pai vai pedir para eu pagar uma conta. Isso é bloqueio emocional, isso é ganho secundário. É você que está querendo se sentir útil sem a necessidade de se sentir. Porque quando a pessoa sabe dizer não, ela está bem emocionalmente, ela vai dizer não naturalmente, sem se ferir, mesmo que o outro seja ferido, porque o que o outro recebe é uma percepção do outro, não é sua. Eu posso dizer não estando em paz, mesmo sabendo que eu vou ferir emocionalmente o outro, porque é uma recepção dele. E a partir disso, quando eu busco e estou nesse processo de cura interna, os processos de manifestação, eles vão acontecendo. Exemplo, para eu largar a faculdade e eu entrar nesse mundo de terapia, eu tive que desagradar uma das pessoas que eu mais amava, minha mãe. Porque eu estava no 7º período, 3 anos e meio de faculdade, 100% de bolsa. E pronto para praticamente acabar, faltava 1 ano e meio. E eu ouvia da minha mãe sempre, ô filho, aguenta, tranquilo, você vai conseguir, vai acabar. E eu sei que ela me incentivava, não era por ela. Eu sei que a intenção dela era que eu tivesse um futuro melhor, talvez, do que o que ela teve, porque ela não teve estudo. E aí, para eu chegar nela e falar, mãe, não vou fazer faculdade, eu chorei igual uma criança. Só que foi necessário para eu poder desbloquear aquilo. E hoje, depois que eu desbloqueei aquilo, eu não tenho problema nenhum em desagradar pessoas. É claro, eu não vou maltratar, né? Eu estou aqui para servir as pessoas.
mas eu também não vou deixar de ter opiniões, de, sei lá, falar o que eu tenho que falar por desagrado, né? Então, esse processo de cura, saber o que é, processo de cura, e aí alinhando energeticamente com as outras coisas que falamos aqui, vai ajudar muito mais rápido nessa manifestação, tá Ó, bem? acho que aí foi a cereja do bolo, porque o tal de se libertar da opinião dos outros, mesmo que sejam família, nossa, é o mais desafiador, mas é o que dá o clique que vai te alavancar a fazer o que você quiser manifestar. Exato. Voou, amei nosso papo, foi super rápido, temos que marcar mais vezes, com mais assuntos Vamos. complexos. Estou super feliz. Deixa para o pessoal o seu contato, rede social, os cursos que você tem, as mentorias, fala tudo. Perfeito. Todos os treinamentos que eu tenho, e-book, eles estão no meu site, jimfarnese.com.br. Inclusive, todas as minhas redes sociais é Jim Farnese, aqui no YouTube, no Instagram, no Spotify, tem todos os meus podcasts lá, que eu já fiz com outras pessoas, como áudios para poder escutar. Tudo você encontra Jim Farnese e todos os treinamentos que eu tenho também tem no site, que eu tenho um acompanhamento mensal, dura 6 meses em grupo, que é o projeto Prime, que é para reprogramação e manifestação de realidade. Tem terapias individuais, tem cursos mais simples, como Manifestando, que é para manifestação de realidade. Enfim, tem mais alguns outros projetos que estamos aí para lançar. É só acessar o site que tem acesso a tudo aí que eu tenho para poder oferecer. Então, o site é dimfarnese.com.br, isso? Exato, jimfarnese.com.br. Perfeito, tem isso, tem tudo. Gente, eu vou estar com todas as inscrições dele, as informações na descrição do vídeo. Quem estiver ouvindo pela rádio Paranormal.plus e não anotou, vem aqui no YouTube, clica nesse vídeo, acessa lá a descrição, já vai estar os links do DIN tudo certinho para vocês manifestarem com mais assertividade, porque esse alinhamento energético junto com a manifestação é o match que você precisava para conseguir crescer e fazer o que você deseja, ser quem você deseja, porque o que ele falou nesse último minuto aí, que eu achei fantástico, é ser você mesmo. Você se Exato. permitir ser você mesmo, não se incomodar com os outros e seguir sua essência. Meu amigo, muito obrigada. Eu amei. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade. Desejo de coração um crescimento cada vez mais desse programa, que está levando luz para as pessoas, conhecimento, para que mais pessoas possam despertar, se encontrarem e também vir a servir a essência maior nesse planeta aí. Perfeito. Muito obrigada. Um beijo enorme e até a próxima. E eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Fica com o Criador e a gente vai se falando.